Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Vamos iniciar nosso culto, né? E eu queria ler Romanos 5, 17. Se vocês quiserem acompanhar. Diz assim: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Amém? Quem reinará na nova vida por meio de Cristo? E é um presente para nós estarmos aqui nessa noite, como diz aqui. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça. Ele nos deu o seu amor, a sua graça e nós temos que desfrutar disso. E eu convido você a se colocar em pé e ter um momento de gratidão ao Senhor por a sua misericórdia que se renovou nessa manhã, a sua graça que se não fosse por ela nada valeria a pena, nada, nem estaríamos aqui. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua imensa, Senhor, graça que não tem fim, Senhor. Nós agradecemos o Senhor com o nosso coração e nós queremos levantar, Senhor, louvores ao Senhor nessa noite, Pai. Nós queremos te entronizar porque o Senhor é o único, o mais importante nessa noite. Nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos, Senhor, entregar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração somente a Ti, Pai, que não sejam só canções, só notas tocadas, mas que seja algo muito maior, que o Senhor receba, Senhor, no Seu trono a nossa adoração como incenso suave. Oh, Deus, muito obrigada, Pai, porque se não fosse o Teu amor, a Tua graça, não estaríamos aqui, Pai. Nós não somos nada, Pai, se não for o Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Amém. Agora vamos cantar ao Senhor bem alegres e dizer o quão lindo o nome dele é, porque não existe nome mais lindo, mais doce. Cristo em
agora ao Senhor. Entregue, Senhor. Entregue ao Senhor o seu melhor. Se renda a Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
vamos passar para o momento das ofertas. Você que preparou, pode estar trazendo. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento de louvor, Pai. Que nesse momento de oferta, Pai, nós possamos, Pai, entregar, Senhor, a nossa oferta como forma de obediência ao Senhor. Pai, abençoa cada vida que está aqui, cada jovem, Pai, que eles possam, Senhor, crescer em intimidade com o Senhor, crescer em maturidade, Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas, Pai. Nós entregamos, Pai, nosso louvor e as nossas ofertas a Ti agora. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Amém. Pode se sentar. Vamos passar a palavra para o pregador. Dá um tempinho para ele aí, galera. Amém. Estenda sua mão para cá. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Pai, queremos pedir pela palavra, Pai, que o nosso coração esteja aberto, Pai, para receber do Senhor. Usa a vida do Fabrício, Pai, que ele seja vaso nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Os que trouxeram sua Bíblia Sagrada, queira abri-la juntamente comigo. No livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. E desse capítulo nós estaremos lendo o texto de número 31. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15,
verso de número 31. Enquanto você acha, eu gostaria de fazer um convite a você que tenha interesse em trabalhar juntamente com a gente no multimídia aqui na igreja. Então, se você tem vontade de mexer com as redes sociais... Ô, Rob, você está aí, mano? Estou te vendo aí agora. Deus abençoe, Simone. Deus abençoe. Quer tirar foto, quer ser um videomaker, quer trabalhar com a gente ali na transmissão, na projeção, na mesa de som, serviço é o que não falta. Se você quiser trabalhar para Deus, prestar um serviço aí na igreja, nos ajudar, duas coisas fazem com que você trabalhe na igreja. A primeira é a vocação. A segunda é a necessidade. Nós temos a necessidade. E se você tiver a vocação ou tiver o interesse, nós estamos aceitando. Caso você queira ajudar de alguma forma, você pode estar me procurando, Fabrício, você pode estar procurando o Valmir, e juntos nós vamos somar aí com a igreja e com o reino de Deus. Pois as redes sociais e os meios que a gente usa é o meio em que as pessoas que não têm acesso à igreja vão ter acesso às coisas que acontecem aqui, através da maneira que a gente posta e coloca lá. Amém? Queridos, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Desse capítulo nós estaremos lendo o versículo de número 31. Por certo que nós teria que ler todo o texto, mas como o tempo nos é corrido, nós estaremos lendo só o versículo de número 31 e por certo estaremos descorrendo todo esse texto. Todos acharam? Amém? Diz assim a versão que tem, irmãos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Permita-me ler mais uma vez. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Amém? Amém? Vamos lá. Queridos, tenho por certo que você já deve ter ouvido a história mais conhecida com o tema, o filho pródigo. É um texto bem conhecido, talvez não é um dos textos que a gente mais vê se pregar na igreja, ainda mais no culto de jovens, mas é um texto bíblico. E como um texto bíblico, ele tem lições que nós vamos poder aproveitar, nós vamos poder aprender, nós vamos poder aplicar na nossa vida. Textos que a gente, em algum dado momento da vida, a gente pode simpatizar com ele e até se identificar. A gente pode ver também ao nosso lado pessoas que podem estar passando pela mesma situação do filho pródigo. E nós iremos ter lições aqui com esse texto. Eu só peço, por gentileza, Tiago ou Maurício, coloca o reloginho para mim ali. Eu tenho o relógio no pulso, mas eu também quero estar olhando lá e quero ter a referência ali. Queridos, eu quero colocar um tema nessa mensagem de hoje. E o tema é pai rico, filhos pobre. Pai rico, filhos pobre. Esse texto fala-nos de um episódio em que Jesus estava dentro de uma casa e os homens da lei chegaram para indagar Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando ele estava lá nessa casa, conversando com as pessoas que lá dentro estavam,
Essa casa com Jesus tinha pessoas que eram os publicanos, eram os pecadores, eram as pessoas em que as autoridades da época não queriam ter contato. Eram pessoas que estavam excluídas pela religião. E Jesus, sendo o amor, ia pregando o Pai a essas pessoas. Ele estava ali conversando com elas. As autoridades da época não gostaram e foram até a frente dessa casa e começaram a indagar Jesus. Falaram: Senhor Jesus, estou conversando aí com esses camaradas aí, não tem aonde cair morto, são todos pecadores, eles não valem nada para nós. E aí Jesus começa a responder para eles em forma de parábola. E Jesus conta 3 parábolas ali, até chegar no filho pródigo, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo é a terceira das parábolas que ele conta. A primeira delas está no versículo de número 1 do capítulo 15. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, vai facilitar algumas coisas aí. Se puder anotar, vai ser melhor ainda. Você vê, no versículo de número 1, Jesus está conversando com os publicanos e com os pecadores, para o ouvir. E murmurava aos fariseus, escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam tentando reprovar a ação de Jesus. E aí Jesus vem dar a resposta para eles. E conta a parábola da ovelha perdida. Qual que é a parábola da ovelha perdida? A parábola da ovelha perdida vai falar que o pastor estava cuidando de 100 ovelhas, retornou com 99 e ficou uma perdida no deserto. Eu vou falar uma frase aqui e você vai guardar ela aí. Essa parábola está falando de ovelha perdida no deserto, lá fora, ok? Perdido fora. Ele conta essa parábola e ele vai para a segunda parábola. E aí ele vai contar sobre a parábola da dracma perdida. O que é a dracma? Dracma é uma moeda que simboliza a aliança do casamento, como também era a salvação de uma mulher que, se perdesse o esposo, ela tinha aquele dinheiro, 10 dracmas, para, em caso de emergência, usar também aquele dinheiro. Quando essa mulher perde uma das dracmas dentro de casa, pode passar a imagem de relaxo, de não cuidar. Então, quando ela começa a procurar e encontra, a Bíblia fala que ela chama as amigas dela para comemorar o encontro daquela dracma. O pastor de ovelhas também festeja quando encontra aquela ovelha perdida. E essa mulher, quando ela encontra a 10ª dracma que havia perdido, ela também comemora. No texto em que lemos, também vai falar dos filhos, que quando há o retorno de um, o pai também festeja. Todo reencontro, ele é marcado por festa. Agora entendamos, a parábola da ovelha vai falar sobre ela estar perdida fora. A parábola da dracma perdida, ela foi perdida dentro de casa. E a parábola do filho pródigo? É o que nós vamos discorrer aqui, e o tema é pai rico, filhos pobres. O interessante é que, em um dado momento,
Jesus está dando a resposta às autoridades da época. Ele vai começar a citar. E ele fala assim, olha, também existiu uma história de um pai e 2 filhos, em que um dos filhos chega em um momento para o pai e fala assim, pai, eu quero aquilo que é meu. Eu quero a minha herança. Eu quero a parte que me pertence. Porém, até nos dias atuais, o normal é você herdar quando teu pai, tua mãe, morre. A ousadia daquele filho de chegar no pai e falar para o pai, pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que é meu por direito. Para a cultura oriental ou para a nossa, onde quer que você vá, você está dizendo assim, pai, morra, porque eu quero aquilo que é meu. Porque não tem como você desfrutar a tua herança, querer tomar posse daquilo que ainda é do seu pai por direito. Você vai ser o herdeiro após a sua morte. E esse filho, ele chega e fala assim, pai, eu quero a minha parte. Agora guarde também esse pedacinho aqui. Está lá no versículo de número 12. Bem no final dele. Vai dizer assim, e ele lhes repartiu os haveres. Está no plural. Guarde essa informação aí. Vamos continuar discorrendo. O texto diz que ele recebe essa herança. Até onde eu posso ir aqui? Sumiu o pessoal do multimídia. Até onde eu posso ir? Até aqui? É porque eu ando bastante, irmão. Ele recebe aquela herança. E a Bíblia diz que não passado muitos dias, ele pega isso e vai curtir o mundo. O outro filho fica em casa. E o que pega a herança, o que pede a herança, vai viajar. A Bíblia diz que ele começou a gastar todo esse dinheiro. Se fosse hoje, quem sabe, os melhores hotéis, melhores pousadas, os pontos turísticos mais conhecidos e mais bonitos, mais famosos do mundo, da sua época. E a Bíblia diz que chegou um momento que esse dinheiro foi acabando, ao ponto de ele ter que pedir favor às pessoas. E a Bíblia diz que ele foi parar na casa de alguém, e lá ele começou a trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia diz que naquele local, naquele lugar em que ele estava, veio uma forte crise. Chegou fome naquela terra. Chegou a fome para todos e ele com a falta de dinheiro. Vai trabalhar, cuidar de porcos. Analisando um texto e tendo um princípio de que de repente ele seja um judeu, se existe algo que judeu não tolera, não admite, é cuidar de porcos. É tido como um animal imundo. Ou seja, literalmente este filho, esse rapaz, ele chegou no fundo do poço. Uma das lições que nós vemos aqui é que quando nós saímos da casa do Pai, nós não estamos na presença do Pai, e a responsabilidade de tudo aquilo que Deus nos deu, agora cabe só a nós cuidar, está em nossas mãos, nós vamos acabar perdendo, usando de maneiras em que do dia para a noite pode se perder, pode se sumir. Quando ele fala assim, me dê a herança que agora eu vou cuidar desse dinheiro, ele está dizendo assim, pai, o senhor não tem mais cuidado com isso, essa responsabilidade não é mais sua, essa responsabilidade agora é minha, e eu vou tomar as decisões e o caminho que eu quiser, eu entender.
contextualizando. Nos dias atuais, há pessoas que a gente vê chegar aqui na igreja, aceita Jesus, se converte, assume algumas funções, e às vezes em dado momento ele decide voltar para o mundo. Ele descobre os dons que tem, ele descobre que ele sabe cantar, que ele sabe tocar, que ele desempenha bem uma administração, e tudo foi aguçado aqui dentro da igreja. Pega as bênçãos que recebeu, e agora não, agora eu vou curtir o mundo mais um pouquinho. E ele sai da presença do Pai, sai da presença de Deus, e começa a viver um declínio espiritual, físico, financeiro, começa a atacar todas as áreas da vida. E aí você olha e fala assim, ele pede praticamente a morte do pai, toma posse dessa herança e vai curtir o mundo. Jesus também morreu por nós. E através dessa morte, nos garantiu a herança. Há pessoas que passam por aqui, vão ali fora, uma hora eles vão voltar. E os que ficaram aqui dentro? Como vai receber esses que vão voltar? Nós vamos seguir no texto. A Bíblia diz que em dado momento esse filho está lá cuidando dos porcos, desejando comer a comida que ele mesmo dava aos porcos. E o texto diz que ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada para ele. Ele literalmente chegou ao fundo do poço. E quando alguém chega no fundo do poço, o que ele precisa fazer para sair do fundo do poço? Parar de cavar para o fundo. E achar as alternativas que eu tenho para o lado, e começar a cavar para o lado, fazer uma escada e sair de dentro do poço. Ele pensou, olha, até os servos do meu pai tem pão com fartura, tem comida, tem roupa para vestir, tem aonde dormir. Ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai, peço perdão para ele, e quero que ele me aceite como servo. Na mente dele, ele começa a entender, quem sabe de forma errônea, mas meio lógico pelo que ele fez, que ele perdeu o status de filho e começou a viver e querer viver agora na casa do pai como servo. Deixou de ser filho e agora está querendo ser servo. Ele volta. A Bíblia diz que quando o pai o vê, de repente no caminho, que vai dar acesso à casa, ao casarão, ao castelo, vê o filho vindo no caminho. A Bíblia diz que o pai, sendo um senhor, um nobre, rico, corre ao encontro do filho. Existe algo aqui
que também confronta a cultura, é que nobre não corre. Nobre não levanta o vestido, não levanta a túnica para poder correr. Nobre não faz isso. Quando ele vê o filho vindo, ele esquece tudo isso, todo o julgamento, toda aquela etiqueta, e por amor ao filho, ele vai ao encontro dele. E o texto diz que ele corre, abraça o filho e o beija. Ele está, através dessas atitudes, dizendo: meu filho, eu estou lhe acolhendo novamente. Eu estou colocando em pé contigo o relacionamento que nós já tínhamos, e que você, por si só, pelas suas atitudes, saiu para o mundo e jogou tudo isso fora. Como se não bastasse o pai correr lá, abraçar, beijar, dar carinho a esse filho, que em dado momento deu as costas para ele. A Bíblia diz que ele fala para o servo: trazei a melhor roupa e vesti ele. Traz a melhor sandália, veste ele. E traga também um anel, coloque no dedo dele. Esse anel fala sobre autoridade. Se nós formos olhar os textos sagrados que fala sobre anéis, está falando sobre autoridade. Quando ele retorna e o pai dá a roupa, dá o calçado para ele, coloca o anel, está lhe conferindo novamente a autoridade. O que não é normal. De repente você, nunca ia concordar com uma situação dessa. Um camarada que deu as costas, um camarada que jogou tudo para o alto, gastou de maneira sem pensar, impulsiva, de qualquer maneira, errônea. Agora ele retorna, né, no vulgo popular aí, com a maior cara lavada, chega aqui e o pai já lhe confere novamente a autoridade. É que para o pai que ama, não importa o que o filho fez. Se ele retornou com vida, se ele se arrependeu, ele é automaticamente restituído. Quando se há um arrependimento, e arrependimento significa mudança radical de vida, o pai reconhece isso. Aquilo que aconteceu passou, ficou para trás. O nosso Pai, Deus, é a mesma forma. Quando nós reconhecemos os nossos erros, mesmo com as maiores ingratidões que nós possamos dar, fazer, cometer, Ele está disposto a nos perdoar e nos acolher novamente como filho. Jesus disse: não vos mais chamo de servo, mas vos chamo de amigo, íntimo, próximo, porque o servo não sabe o desejo do seu senhor, mas o amigo, o filho, este sabe. O pai vira e diz assim: olha, trazei o novilho cevado, para que a gente possa comemorar a volta do meu filho que estava morto, mas agora vive.
novamente se há uma festa. E agora vamos linkar aqui. Na parábola da ovelha perdida, a Bíblia diz lá que há maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Este é o filho que estava perdido fora da casa. A ovelha também estava perdida fora. A dracma estava perdida dentro. Duas histórias distintas, um só significado. Um está perdido fora, o outro está perdido dentro. E agora aqui na casa do pai, nós temos esse que estava perdido fora. Mas infelizmente, aparece um irmão que estava perdido dentro da casa. Por quê? Porque quando vai começar a festa, e há esse novilho cevado, ou seja, dá a expectativa que o pai sempre pensou: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, e quando ele voltar nós vamos festar. Porque novilho cevado era algo que estava preparado para aquela ocasião, estava sendo preparado para uma festa. Está rolando a festa, está rolando o banquete, as pessoas estão comemorando, o filho está lá com a sandália nova, a túnica nova, anel no dedo, a autoridade, celebrando, comungando a alegria do pai e do filho que agora retorna à casa. Vem o outro filho que estava no campo, olha aquela festa, pergunta para o servo: olha, o que está rolando aí? O que aconteceu? Senhora, teu irmão aí chegou e teu pai está dando a maior festa para ele. Ele não entra na festa. O texto diz que o pai sai e vai tentar conciliar aquela situação. Ele ficou marrento, se chateado, ou não aceitou pela lógica tudo o que aconteceu, o que o filho fez. Sabe o que eu aprendo aqui? É que por maior influência que alguma coisa ruim possa tentar indicar destinos para a sua vida, aquilo que está no coração de Deus, Pai, não pode ser mudado. Se o pai de repente fosse pedir conselho para o filho que ficou em casa, aquele filho que saiu para o mundo e que estava querendo voltar, nunca teria entrado dentro de casa novamente. Só que o pai é sábio, assim como o nosso Deus. Quem sabe a nossa humana carne e às vezes vontade de viver, julga pela maneira que vê, pela maneira que sente naquele dado momento, e não sabe às vezes a história que está na vida da outra pessoa, e começa a tecer julgamentos, vontades para aquilo em que o Deus Pai nunca vai concordar. O pai nesse momento aqui queria celebrar a vida de um filho que estava perdido e que agora estava voltando. Esse filho fica ali fora. Quando o pai chega para tentar conversar com ele, ele fala assim: pai, eu nunca transgredi uma lei sua, uma regra sua aqui dentro de casa. Eu sou um filho obediente. Quem sabe essa volta, esse retorno dele do campo, foi porque ele foi lá trabalhar, fiscalizar alguma coisa que os servos estavam fazendo. Estava ali de apoio para o pai. E pai, esse menino aí saiu, aprontou, gastou todo o seu dinheiro, voltou aqui, o senhor já o reconhece.
como uma autoridade dentro de casa. E eu estou aqui há tanto tempo servindo ao Senhor, e nunca ganhei um novilho para me festejar com meus amigos, para fazer uma festa com os meus amigos mais chegados. Sabe qual que é a lição que eu aprendo aqui? Que há pessoas dentro da igreja que servem a Deus, são obedientes, temem a Deus, honram a Deus, mas ainda têm uma personalidade, vivem como servo e não como filho. Não desfruta daquilo que Deus Pai tem para você. Daí fica os olhinhos me olhando ali, né? O que eu posso desfrutar? É que quando você levanta a mão para orar para alguém, a vida daquela pessoa ela pode mudar. Sabe o que pode acontecer? Quando você deixa de ser servo, servo ele serve. O filho, ele tem a posse direto da fonte. Servo, ele está condicionado a uma autoridade delegada, que é fiscalizada por uma outra pessoa, que daí ele vai executar, e ainda vai estar sendo avaliado se aquilo está certo ou não. O filho tem acesso direto ao dono da empresa, ao que manda em tudo. No Antigo Testamento, as pessoas, para terem acesso a Deus, precisavam de um sacerdote, da intercessão de um sumo sacerdote, para conseguir chegar ao Pai. Jesus vem, morre, rompe o véu, e agora nós temos acesso direto ao Pai. O pai responde para aquele filho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu também é seu. Sabe qual que é a diferença de servo e filho? É que servo, se tem direito a um quarto, vai ficar com os outros serviçais. O filho vai morar dentro da casa onde está o pai, aonde está o senhor daquela casa. O servo, para fazer alguma coisa, vai ter que pedir a autorização de alguém, para saber se aquilo é legal ou não. O filho já sabe qual é o desejo do pai. Ele já sabe o que o pai quer e o que o pai não quer. O filho pode chegar a hora que for para falar com o pai, e ele vai conseguir. Ele pode chegar lá e bater no quarto do pai e falar assim: pai, 3 horas da manhã, vim falar contigo. O servo, hora marcada. Deixa eu consultar minha agenda, se eu tenho meia hora para nós conversarmos. O filho pode representar o pai. O servo, só se o pai mandar. O filho é um representante legal daquela família. Como se não, carrega o nome do pai no seu próprio nome. Aonde você for, você representa teu pai, você representa a tua mãe, você representa a tua família. O servo tem que chegar com um crachá, com uma declaração: ó, vim representar fulano de tal, aí que vai conversar com alguém lá daquele outro lugar, para ver se pode mesmo ou não pode. Filho não, filho aonde chegar, é filho. Quando fala lá, o Andrew
Ah, o Andro, filho do William. É natural. Ah, o Andro veio representando a telefonia. Você trabalhava na Oi? Na Oi? Para ele representar a Oi em algum evento, tinha que ter a autorização da empresa, ir com o crachá uniformizado, de repente com uma declaração de algum supervisor, de algum gerente, do dono lá, falando assim, ó, eu estou enviando funcionário fulano de tal para me representar nessa reunião de tal e tal horário. Filho, não. Quando você vê falar lá sobre o Thor, o filho do Eike Batista, foi um dos homens mais ricos que teve no mundo, você o reconhece facilmente. E agora quando olham para você e dizem assim, olha, aquele menino, aquele jovem, aquela moça, eles são os filhos de Deus. E meu celular está tocando aqui. Você vê a diferença? Consegue perceber essa diferença? Você consegue perceber quem é você nesse mundo? O que o Pai acha de você? Sabe o que é interessante nesse texto? É que o pai não convida aquele filho para entrar na festa. O pai não fala em nenhum momento, olha, vem aqui falar com o teu irmão. Fica um ar de suspense na história. Fica naquela expectativa. Sabe o que isso significa? Que é um convite. O pai falou, mas a decisão ainda continuava sendo do filho, de entrar na casa e celebrar, ou de ficar ali fora emburrado, com a mentalidade ainda de servo. Sabe o que Jesus estava falando para aqueles fariseus na época? Vocês estão aqui fora, eu estou com os pecadores lá dentro. Contei toda essa história. Então uma ovelha que estava perdida fora, de uma dracma que estava perdida dentro, do filho que estava perdido fora e o outro que estava perdido dentro. E vocês vão ficar aqui fora, vão entrar comigo e vão mudar a vida de vocês? Tudo isso era para dar uma resposta a eles, aos religiosos da época. Sabe qual que é a outra lição que nós aprendemos aqui? É que o pai não está preocupado com a religião. O pai não está preocupado com aquilo que as pessoas podem julgar acerca de você, acerca da sua história. A intenção do pai é que tanto o filho que mostrou as suas emoções ruins e quis vivenciar o mundo, mas se arrependeu e voltou, quer dar amor, como também aquele que viveu dentro de casa sem saber que podia fazer uma festa para celebrar, tomar posse daquilo que também era dele, também comungar junto. Isso é o reino. O reino é de pessoas que, por mais errada que já viveu no passado, ou ainda comete seus erros no presente, mas decide viver uma vida em Cristo e corrigir esses erros, tem direito ao reino dos céus, como também o filho que está aqui anos servindo e ainda não tomou posse daquilo que é dele. Está há 30, 40 anos dentro da igreja, lê a Bíblia, mas às vezes você não vê ele com a autoridade que Deus deu para ele. Por quê?
porque Deus o vocacionou para alguma coisa. Deus escolheu uma função para ele dentro do reino de Deus. Mas ele vive como servo. Tem que ficar empurrando para fazer as coisas. Só faz se tiver uma ordem, senão não faz. Se diz que pode, pode, não pode, não pode. É mais espectador passivo do que ativo. Eu escutei, mudou minha vida, agora eu vou aplicar. Há pessoas que, se você chegar para ele e falar da Bíblia, ele vai citar os versículos na íntegra. Às vezes em mais de uma versão. Mas quando você pergunta para ele, se você nunca ganhou uma alma para Jesus, mas pelo menos para quantas pessoas você já falou de Jesus para ela? Para quantas pessoas você já intercedeu? E não da boca para fora, mas aplicou aquele amor cristão em intercessão àquela vida? Sabe o que eu quero chamar a atenção aqui esta noite? E que há dias atrás Deus ministrava o meu coração. É que muitas vezes nós deixamos de ser filho e se tornamos servos e temos uma vida só religiosa. Esse encontro aqui que nós temos todos os sábados, às vezes ele é mecânico. Hoje eu vou na igreja, porque se eu não for, quando for 9h30, o André vai me mandar uma mensagem perguntando, falando que sentiu minha falta no culto, que eu sou importante, coisa e tal. Então, para ele não me mandar mensagem, eu vou lá. Mentalidade de servo, eu só faço porque estão me pedindo. Prefiro não fazer. Eu não tenho comprometimento com essa causa. Eu cumpro o que me pedem, mas eu ainda não sou comprometido. Quer ver uma prova? Não há pessoas que trabalham num lugar que ele não gosta, ele não é comprometido com aquilo, ele vai porque precisa, mas ele não tem comprometimento com aquilo. Ele é servo, vai ali, faz a função dele, recebe o dele no final do mês e quer voltar para casa. Não tem amor naquilo. O filho, e eu conheço pessoas assim, em que o pai tem várias filiais, o pai fica na matriz, e os filhos são os gerentes gerais das filiais. É os filhos que cuidam. O filho sabe o que o pai quer. O filho sabe qual que é a intenção do pai, qual é a meta a bater, o que aquela empresa precisa. Estão sempre juntos, estão comungando sempre juntos, tem as reuniões ali. E aí vai entrar um detalhe, que se aquele filho sai e coloca uma outra pessoa no lugar, ela não vai ter o mesmo sentimento. Ela vai ser profissional. Ela vai cumprir com a sua função. Mas não vai ter o mesmo amor para aquilo, porque aquilo não é dela. Aonde que eu quero chegar? É que você é filho. Você sabe qual que é a causa de Deus. Você sabe o que Deus quer de nós como igreja aqui nessa terra. O diferencial é que Deus não te contratou. Você é filho. E como filho, você deve ter o sentimento de amor, tanto de um irmão para com o outro, como com as pessoas que estão lá fora, que ainda vão vir e vão ser agraciadas com o reino de Deus. O que Deus quer de nós essa noite? A posição de filho. Fazer as coisas com amor, com dedicação, mais intimidade com o Pai, usufruir das bênçãos que Deus derrama para nós todos os dias. Quem sabe você não era nem para estar vivo. O inimigo das nossas almas, quem sabe já tinha planejado para que você não nascesse, não estivesse aqui esta noite, mas você está, você veio, e Deus está falando contigo.
E independentemente se você estava vivendo como servo aqui dentro, ou se você estava quase perdido lá fora, o Pai está correndo para te abraçar. O Pai está correndo para te beijar. O Pai quer celebrar a tua vida. O Pai está feliz, está alegre, está contente contigo. Tanto os que vieram de fora, quanto os que estão aqui dentro. E o convite está aberto. Você vai ficar aí fora ou você vai entrar? Você vai viver uma nova perspectiva de vida? Ou vai ficar naquele cotidiano que você vivenciou e viveu até o dia de hoje? Eu vou para a igreja, volto para casa, vou para o meu serviço, leio a Bíblia de vez em quando. Ou como família e irmãos, junto com o Pai, nós vamos estar celebrando, vivendo alegremente, todos os dias. Sabe o que é o interessante? E a gente não pode cansar de pensar isso. É que Deus nos ama. Deus nos ama. E quando você no teu secreto, você ora, você busca, e você se aproxima dele, você sente a presença dele. Você sente o carinho dele. Você sente o abraço dele. Você sente o beijo dele. Quer ser o filho que mesmo pecador se arrepende e se aproxima do Pai? Ou vai ficar como o filho que mesmo estando dentro de casa, coloca um bloqueio para não festejar com as decisões do Pai? Outra lição eu aprendo aqui, que independentemente da maneira que Deus age, e aquilo que Deus quer fazer, eu sou filho. Quem escolhe a maneira que eu vou viver, sou eu mesmo. O Pai tinha a intenção de que o filho que se perdeu e voltou, e o filho que está dentro de casa, vivessem da mesma forma. Os dois têm acesso à mesma fonte. Foi o filho que colocou um bloqueio. Então, se até hoje existia um bloqueio, ele está rompido hoje em nome de Jesus. Se por um sentimento, se por alguma coisa que aconteceu e te entristeceu dentro da igreja, se alguma atitude de algum irmão, alguma coisa, você sentiu lesado, e aquilo se tornou um bloqueio para você, impedindo de vivenciar uma vida de filho plena diante do Pai, isso em nome de Jesus, esta noite está caída por terra para a honra e glória daquele que vive. Você é filho de Deus, herdeiro da promessa. Existe um céu celestial que te espera. E não existe demônio, não existe atitudes e ações malignas que possam impedir um filho de Deus de tomar posse daquilo que Deus Pai tem para ele. A não ser que você permita que esse bloqueio permaneça na sua vida. Mas se você quer se ver livre de qualquer coisa que te impeça de estar mais próximo dos irmãos, mais próximo do Pai, feche os seus olhos agora. Converse com o Espírito Santo. O Pai veio para conciliar aquela situação. E o nosso conciliador, o nosso consolador, é o Espírito Santo. É Ele quem colhe as suas lágrimas. É Ele que geme com gemidos inexprimíveis. Aquilo que não tem como explicar, descrever.
É com esse sentimento que ele leva as suas emoções, as suas orações até o Deus Pai. E com muito amor ele lá de cima está olhando para você. E através do Espírito Santo ele vem até você. E ele está entre nós aqui. O Espírito Santo, ele está nesse momento sondando o teu coração, sondando as tuas emoções, a sua mente. Ele quer te curar de traumas que você já passou, por traumas que você sofreu na infância, por palavras que você ouviu e te magoou, e que diariamente você luta para viver melhor. E isso tem se tornado às vezes um bloqueio, tem impedindo de viver e viver dias melhores. Só o Pai conhece a tua história. Às vezes você não contou para ninguém algo que você passou, algo que te machuca. Não é difícil dizer que dentro da igreja há pessoas que foram abusadas quando era pequena, nunca contou para ninguém. E isso machuca você. Há pessoas que ouviram palavras de maldição, de familiar, de amigos, bullying na escola. Te criou um complexo de inferioridade. Às vezes você se arruma, vem para um culto, chega aqui, mas você não se acha bonita, você não se acha bonito. O inimigo usa dessa fragilidade para te oprimir ainda mais. E te tira a visão, te tira o foco de contemplar que você é filho. E como filho e filha que somos, somos príncipe do reino de Deus. E como filhos que somos, aquilo que é de Deus Pai também é nosso. Jesus nunca foi egoísta. Jesus falou assim: aquilo que eu fiz, aquilo que eu realizei aqui, vocês também podem fazer. Para os dias atuais, Deus está contando contigo. Há terras a serem conquistadas, há vidas a serem transformadas. Há pessoas que não sabem mais o que é sonhar. Há pessoas que não sabem mais o que é correr atrás para realizar um sonho. Parou no tempo. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Olha aqui para mim. Eu não sei com quem que é que Jesus vai tocar no coração, mas o Espírito Santo está me falando. Eu vou falar. Quem é o demônio? Quem é o diabo? Para dizer que você é feio ou feia e nunca vai casar na vida. Quem é o diabo para tentar tecer planos na sua vida? O Espírito Santo de Deus me diz que há pessoas aqui dentro que o inimigo coloca todos os dias na sua mente que você nunca vai ter uma família, você nunca vai ser feliz. Mas em nome de Jesus, esse demônio está derrotado pelo poder que há no sangue de Jesus. E a tua prisão, essa algema que te aprisiona, seja destronada agora para a honra e glória daquele que vive, para a honra e glória do nome de Jesus.
Seja livre, você é filho, você é herdeiro da promessa, há um céu que te espera. Tome posse das promessas de Deus para a tua vida. Você é filho, e como filho amado, o Espírito Santo de Deus te abraça, te beija, sinta o carinho dele aí. Você chorou, não teve coragem de contar para a mãe tudo aquilo que você sente. Mas no quarto escuro, lá com a cabeça deitada no travesseiro, Deus estava te contemplando. Deus estava ouvindo e entendendo o sentimento dentro de você. E Ele vai mudar isso. Ele quer isso. Hoje é o dia em que Deus começa a trabalhar ainda mais na tua vida. Hoje é o dia que barreiras estão caindo por terra. Hoje é o dia que Deus escolheu para dizer: filho, eu te amo. Filho, você é meu escolhido. Filho, você tem um pai que é Deus, e como Deus, dono de todo o universo, você também tem direito a esta herança. Então você vai ser sim feliz na sua vida conjugal, sentimental, financeira. Vai ser abençoado. Você tem um diferencial. Você tem um pai que é Deus. Vamos conversar com ele? A Bíblia diz que as mãos de Deus, seus ouvidos, não estão encolhidos ou tapados para que o impeça de ouvir as nossas orações. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele espera. Deus Pai vai trabalhar por você aqui esta noite. A Bíblia diz que nós temos também em Jesus um advogado que também intercede por nós junto ao Pai. Você tem o Pai e você tem agora Jesus para dar atenção à tua causa. A Bíblia também diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Você tem Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo que intercede por você. A Trindade toda está ao seu favor. A Bíblia diz também que entre nós, aqui, como irmãos, existe uma autoridade, tem um anel no seu dedo, tem uma autoridade em que quando você intercede por alguém, liga algo no céu, do céu é ligado na terra. Você tem autoridade para interceder pela vida de alguém e Deus age. E quinto, a Bíblia diz que quando eu oro, eu peço. Quando você ora por você, você pede algo para você, Deus também está ouvindo. Agora pensa comigo. Se existe a Trindade que está a teu favor, nós aqui como igreja vamos interceder um pelo outro.
Você vai concordar com a oração do irmão que está do teu lado, que está na tua frente, que está aqui. E você vai pedir para você. Entenderam até aqui? Entenderam até aqui? Existe uma trindade que está a teu favor. Existe um irmão que vai interceder por você. E você também vai pedir por você. Existe uma atmosfera diferente entre nós aqui. Há aqueles que vão sentir, há aqueles que é um pouco mais resistente. Mas Deus está aqui. Como pentecostal que sou, e vocês sabem, eu não quero usar do emocional. Não vou chamar o Ministério do Louvor aqui agora, se tocar depois, beleza? Mas esse é um momento ímpar aqui. Fica só esse fundo aí. O momento em que você abrir o teu coração e se conectar com Deus, você vai sentir a presença dele aí. A hora que você for tocado e você sentir a presença de Deus, vai ser o exato momento em que as cadeias serão rompidas, as algemas serão quebradas, as maldições serão dissipadas, e você volta a ter uma vida plena para viver dias melhores. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos, abra o seu coração e se conecta com o Pai. Senhor Deus e Pai, uma vez mais estamos diante da Tua presença, Senhor. Como filho Teu, como ministro do Senhor na terra, ministramos a Tua palavra, Senhor. Tão lindo como o Senhor é, a gente se prepara e espera por este momento para chegar aqui. E o Senhor às vezes nos surpreende. E no mesmo texto, na mesma mensagem, começa a tratar com os seus filhos, não da maneira que às vezes o pregador pensa que vai ser, mas acontece da maneira que o Senhor quer, porque o Senhor é Pai. E como Pai que é, Senhor, eu intercedo pela vida dos irmãos que estão dentro deste lugar e fora dele nos acompanhando pela internet, culto online. Eu quero concordar com a oração deles, Senhor. E no nome de Jesus, repreender toda a obra do inimigo, toda a obra do diabo, que tenta impedir os seus filhos de viver dias melhores, em que diante da dificuldade, da barreira, da circunstância, o seu filho não consegue contemplar as bênçãos do Senhor para a vida dele. O inimigo começa a colocar pensamentos, reflexões na mente, que tenta criar bloqueio para que essa pessoa sempre venha viver oprimida, desgastada psicologicamente, desgastada emocionalmente. O Espírito Santo de Deus nos falou aqui, que há pessoas que estão com um complexo de inferioridade. O inimigo coloca na cabeça que nunca vai ter uma família, nunca vai aparecer alguém que o ame e que construa uma família. Mas no nome de Jesus, essa maldição cai por terra. A plenitude das bênçãos do Senhor vem sobre a vida deste teu filho, dessa tua filha. E demais projetos, e demais coisas que o inimigo, Senhor,
arquitetou, projetou para destruir essa vida, isso venha a ser dissipado, destronado, destruído, aniquilado pelo teu nome, Jesus. Que se teu filho cometeu alguma coisa que entristeceu e abriu brecha para que o inimigo, Senhor, agisse dessa tal forma, eu clamo agora pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas aqui. Que o teu sangue venha sobre nós, ó Deus. Que o sangue de Jesus vertido no Calvário nos purifique de todo pecado, de todo erro. E que a unção do Espírito Santo venha sobre nós aqui. E essa tua unção, Senhor, esse óleo, ele vem para curar. Ele vem para restaurar. Ele vem para alimentar a chama. Ele vem para sarar a ferida. Ele vem para alimentar. Ele vem para trazer proteção. Então, Espírito Santo, aos corações abertos aqui e aqueles que te clamam, seja alcançado pelo teu poder agora. Seja tocado pelas tuas mãos, pelo teu abraço agora. Seja abraçado pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Sinta o toque dele. Ele quer te curar, quer te restaurar. Ele quer te alcançar aqui esta noite. Você é bênção. Você é filho. E como filho, em nome de Jesus, tome posse da vitória. Tome posse daquilo que é teu por direito. E como filho, celebramos ao Pai, porque Deus é Pai. Amém? Aqueles que abriram o coração, tenho certeza que sentiram a presença dele aí. Saia daqui com uma nova perspectiva. Saia daqui com um novo ideal. Saia daqui sonhando. Saia daqui acreditando. Deus é contigo. Você é filho. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu chamar o João, Giovana aqui. Cantar aquela música Abraça-me. Cantaram no louvor. David Killa, né? Falou que ia cantar. Pode ficar em pé. Glória a Deus. Quero que vocês me imitem agora. Quero que vocês me imitem e imitem bem, tá bom? Vai dizer assim: glória a Deus. Não, tem que me imitar. Olha só. Né, Bianca? Imite, Bianca. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora é com vocês. Não, agora é com vocês. Não vão gritar agora com vocês. Vocês vão render a Deus toda a glória, todo o louvor. Deixa sair do teu coração uma palavra de gratidão a Deus por a palavra dele essa noite, pela bênção dele esta noite, porque nós não servimos porque somos mandados, nós servimos porque amamos servir. Você é filho, um filho com autoridade, um príncipe,
Ele só serve porque ele ama servir. Ele não é mandado, mas ele ama servir. Por isso que os filhos de Deus, eles servem. São chamados assim. Vamos lá então? Você me imita nas duas. E na terceira você deixa fluir, tá bom? Uma palavra de gratidão, de amor, de paixão por Jesus. 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Agora é com vocês! Glória a Deus! Aê! Na sua casa, você deixa fluir. Amém? Que em nome de Jesus, a presença do Senhor aumente. Lá no seu quarto, lá na sua casa, lá com os teus entes queridos. Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Amém? Que você possa estar tendo um tempo de gratidão aí a Deus. Possa estar agradecendo ao Senhor, sorrindo para Ele, abraçando Ele aí. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Agora você vai abraçar. Pode abraçar. Sem vergonha. Pode abraçar. Abraça aí o Espírito Santo e sinta como é gostoso. Sinta o cheiro dele. A presença, a glória do Senhor neste lugar. Abraça-me com teus braços de amor. Fica assim, abraçado assim. E agradeça ao Senhor. Comece a orar e agradeça a Ele. Entregue os teus sentimentos para Ele. Teus pensamentos. Agradeço por ter cuidado de você até aqui. Entregue para Ele os teus sentimentos. Aquilo que você está sentindo, que você sente. Ele quer ser o rei também da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Entregue para Ele. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é um Deus que cuida de nós, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, ó Pai. Oh,
obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor se revele a nós, Pai. Entrega a nós segredos, ó Pai. Cura, Senhor. Abre os olhos, ó Pai. Abre os nossos ouvidos para te ouvir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Que em nome de Jesus Ele possa reinar, não só sobre o teu espírito, que já é dele, mas sobre a tua alma, sobre os teus sentimentos. Amém? Glória a Deus. Antes de eu dar os recados finais, já encerrando, eu queria fazer uma oração, interceder. Hoje de manhã eu vi uns balões na rua aqui, e a Giovana me mandou uma foto de uma frase que tinha dentro de um balão e tal. Eu percebi que estava tendo um trabalho aqui na cidade, pregando a palavra e falando sobre depressão, né? E eu queria orar para os irmãos que estão fazendo esse trabalho, pelas pessoas que passaram a ser ministradas ali. Amém? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Pai, eu gostaria de interceder, ó Pai, e pedir a mão do Senhor nas vidas, ó Pai, que estão ministrando, trabalhando, ó Pai, fazendo esse trabalho aqui na cidade, ó Pai. Abençoa, ó Pai, essas pessoas, que a Tua mão, a Tua presença esteja com elas. Fortalece, ó Pai, dá a elas, Senhor Jesus, uma força, ó Pai, ó Senhor, espiritual, uma força física, uma força, Senhor Jesus, mental, ó Pai, para elas fazerem esse trabalho. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa-os, ó Pai. Da mesma forma, aqueles que estão sendo ministrados, ó Pai, que eles sejam, Senhor Jesus, tocados pelo Senhor. Que eles possam, ó Pai, abrir o coração para que o Senhor possa fazer a obra do Senhor na vida deles, na alma. Que eles possam entregar o coração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse mesmo momento de intercessão, nós colocamos aqui todos os jovens, juvenis desta cidade, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus eles tenham uma oportunidade, ó Pai, de entregarem ao Senhor o coração. Ó Senhor, de serem salvos através, ó Pai, da oração, do reconhecimento, ó Pai, do perdão dos pecados do Senhor, ó Pai. Ó Pai, Senhor, nos 4 cantos dessa cidade, todos os bairros, ó Pai. Ó, que o Teu Espírito Santo esteja soprando em nome do Senhor Jesus. Livra-nos, Deus. Livra-nos, ó Pai, livra esses jovens de todo vício, de toda droga, do álcool, da prostituição, ó Pai, do namoro indevido, fácil, Senhor Jesus, sem compromisso. Livra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos, protege, ó Pai, esses jovens, ó Pai, para que eles sejam bênçãos para a sociedade, bênçãos para as suas casas, bênção para a igreja aqui nessa terra, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Senhor, todas as encruzilhadas, ó Pai, bocas de fumo, lugares, ó Pai, onde, ó Senhor Jesus, as maldições são pregadas, onde, ó Pai, as coisas ruins, ó Pai, são ditas, que esses lugares, ó Pai, possam ser iluminados, ó, pelos Teus filhos, iluminados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração de amor por esses jovens, que eles possam retornar aos braços do Pai, voltar aos braços do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os recados, então, amanhã o culto, 9h30 da manhã e 19 horas da noite. Amém. Sábado que vem, estamos aqui com o nosso culto dos jovens às 19h30, tá? Esse horário é um pouquinho mais cedo, para que vocês possam, né, também aproveitar o sábado de vocês à noite, né? Às vezes tem uma programação, algo assim. Então, 19h30 é o nosso horário do culto de jovens aqui. Obrigado pelos visitantes, vocês que estão aqui a primeira vez, e são bênção. Glórias a Deus pela vida de vocês por estarem aqui. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, ó Pai, por este culto, por este lugar aqui, nos reunimos para Te adorar. Obrigado pelas vidas aqui, ó Pai, que nós possamos ir para os nossos lares cheios de fé,
cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que no nosso lar, no nosso quarto, possamos transbordar, que lá, Senhor Jesus, a Tua presença aumente, que lá a Tua glória aumente, ó Pai, nos nossos quartos, no nosso íntimo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos desde já, em segurança, leva-nos para os nossos lares, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, vão em paz, queridos, sorrindo, dando glórias a Deus, se cumprimentando aí, né, em nome de Jesus, amém. Só quem sabe o que eu passei vai entender a minha gratidão, minha oferta no altar. É muito menos do que eu deveria dar. Só quem sabe o que eu passei vai entender a minha adoração.